Bom dia, um feliz dia. Hoje, dia 30, terça-feira. Vamos meditar aí na Palavra de Deus. Hoje, o título da lição vem falando sobre Babilônia, o centro da adoração ao Sol. Então, nós sabemos que Babilônia é um sistema religioso, né? Nós estamos aprendemos já isso. E aqui fala que a adoração ao Sol era notável no Egito, a Síria, Pérsia e certamente na Babilônia. Não é isso? A lição pede para a gente ler alguns textos. Eu queria que vocês meditassem nesses textos. Ezequiel 8,16, 2 Reis 23, verso 5 e verso 11 também, e Romanos 1, verso 25. Meditem nesses textos para que vocês entendam a lição também. E aqui pede para que a gente escreva, né? Aqui fala o que os profetas escrevem aí, sob a influência da adoração ao sol em Israel e em Judá. Bom, lá havia pessoas do povo de Deus, né, que adoravam o sol, ou seja, influenciada por outras pessoas que estavam adorando o sol em vez de adorar ao Deus, ou seja, adorando a criatura que foi criada por Deus em vez de adorar ao Criador, né? Reis, né, instituiu aí sacerdotes para queimar incenso ao Deus Sol. Cavalos e carros eram dedicados ao Deus Sol. Então nós vemos aí que o homem, né, em vez de adorar ao Criador, estava adorando as coisas que eram criadas pelo Criador. Não é isso? E o Sol é um deles, né? Bom, Ezequiel, ele contemporâneo de Daniel, retratou pessoas de costas. Se eu não me engano, lá em Ezequiel 8,16, existiam 25 pessoas de costas para o templo do Senhor, e aí virados para o leste, adorando lá o sol, em vez de adorar o Criador do sol, que é Cristo Jesus. Ou seja, estavam adorando o que foi criado por Deus e não o Criador. Não é isso? Apocalipse 17, João descreveu um tempo em que os príncipes lá de Babilônia, incluindo a adoração só entrariam na igreja durante uma era de concessões. A conversão inesperada de Constantino, no início do quarto século, causou alegria ao Império Romano. Constantino era inclinado a adorar o sol. Constantino aprovou a primeira lei dominical e dizia: no venerável dia do sol, que os magistrados e as pessoas residem nas cidades descansem e que todos os estabelecimentos sejam fechados. Essa lei não impôs a observância dominical a todos os súditos de Constantino, mas fortaleceu a observância do domingo na mente da população. Nas décadas seguintes, imperadores e papas continuaram, por meio de decretos estatais e concílios da Igreja, a estabelecer o domingo como único dia de adoração, o qual permanece hoje para a maioria dos cristãos. Esse é um exemplo da verdade de que não é porque a maioria acredita em algo ou a pratica que isso se torne o que é correto, o que é certo. Então nós vimos aqui que o próprio Constantino aí fez aí a primeira lei dominical, né? E com isso influenciou a observância aí do domingo como um dia especial de adoração a Deus. Mas nós sabemos que na palavra de Deus, o quarto mandamento fala que nós devemos adorar a Deus no dia de sábado, não é isso?
O sábado é o memorial da criação, porque Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo descansou, santificou e abençoou. E em nenhum momento da Bíblia é relatado que o domingo é que foi separado e santificado. Não. O quarto mandamento, lá em Êxodo 20, diz claramente que Deus descansou de toda a sua obra que tinha feito, sétimo dia, descansou, abençoou e santificou. Então, esse é o dia de guarda que devemos guardar. Mas, em virtude do que aconteceu lá no passado, né, como diz aqui, a própria população e hoje as pessoas acabam colocando o dia de adoração como sendo domingo. E aí ele fala mais ainda, não é porque todos, ou a grande maioria, estão praticando isso, que isso seja certo. Isso não é certo. A palavra de Deus não vem dizendo e não vem falando sobre a observância do domingo. Isso aí foi criado por homem e não por Deus. Qual é o cuidado que nós temos que ter em relação a isso? Ler a palavra de Deus, meditar, ver a verdade na palavra de Deus e não seguir os preceitos, os mandamentos e as tradições de pessoas que criaram coisas, né, para serem seguidas. Não, nós temos que olhar dentro da palavra de Deus e ver qual é a verdade e seguir a verdade. Mesmo que isso vá trazer consequências, né, para a nossa vida, mas sabemos que no final a vitória em Cristo é certa, né? Aqueles que forem verdadeiros adoradores do Senhor, eles estarão na primeira ressurreição para a vida e não na segunda para a morte. Pense nisso, medite na palavra de Deus, veja a verdade na palavra de Deus e siga essa verdade. Deus te abençoe e te dê uma ótima terça-feira. É meu desejo e minha oração. Amém.